Olá, boa noite, seja bem-vindo ao especial Rally na RTP Açores. Estamos na sede do TAC, por isso também não estranho o seu ambiente, para levar todas as emoções da 36ª edição do Rally Sical. Um rally que se dividiu por 2 dias, num figurino algo diferente. Foram 9 provas especiais de classificação, 75 km cronometrados, que acabaram com a vitória de Ricardo Moura. Nos próximos 45 minutos vamos mostrar-lhe tudo do Rally. Vamos também conversar sobre esta prova. Connosco vai estar Miguel Sousa Azevedo. Muito boa noite, Miguel. Boa noite, especialista, comentador da RTP Açores. Numa primeira fase do programa também vamos ter connosco Anaísa Cabral, presidente do 3º Automóvel Clube. Miguel, começamos por ti, também estás mais perto. Foram 75 km, 9 especiais, sem entrar ainda em classificações. Na tua opinião, como é que correu a prova? Eu sou bastante suspeito para falar sobre esta estrutura porque gosto muito de troços à noite e não fosse de facto aquele mau tempo na segunda passagem pelo Entre os Picos, penso que os pilotos que eventualmente não tenham gostado tanto dessa opção não se queixariam da mesma forma. Penso que foi uma opção para inovar e é preciso fazer coisas diferentes para atrair o público de outra forma. Eu penso que a repetição anula a evolução e isso pronto, foi uma opção nova do TAC que se poderá repetir quando houver outros feriados colados ao fim de semana e pronto, foi de aproveitar. Anaísa, foi um bom figurino, gostaste desta... Foi uma boa opção dividir este rally por 2 dias ou não? Olá, Nuno. Eu particularmente gostei e acho que a organização também tornou-se um pouco mais fácil em termos de organização dividir o rally em 2 dias, menos cansativo ou pelo menos com mais algum tempo para descansar. O figurino anterior de terminar à meia-noite e voltar às 8 ou às 7 da manhã à estrada para começar a preparar a parte da segurança e todos os preparativos, não é? Por trás da prova, torna-se muito mais cansativo e este acabou por se tornar bastante mais fácil de trabalhar. Em termos de prova, como é que foram as coisas? Em termos de prova, parece-me que correram bastante bem. A chuva do primeiro dia, do sábado à noite no troço Entre os Picos, veio estragar um bocadinho aqui a festa, mas parece-me que as coisas correram todas dentro da normalidade. Eu gostei da prova, o feedback tem sido bom, não de toda a gente, como é óbvio, nós sabemos perfeitamente que nestas coisas nem toda a gente gosta, não se agrada a todos, mas parece-me que foi uma boa aposta. Miguel, os pilotos, sei que falaste com muita gente na estrada também, que feedback é que tiveste em relação a esta divisão? Como em todos os rallies, os pilotos a quem as coisas não correm 100% bem, normalmente não ficam completamente agradados, e isso naturalmente que acontece. De um modo geral, e o que me foi chegando, é que os pilotos estavam a gostar da prova, mas houve essas dificuldades, de facto, quando a visibilidade diminui e a ligação ao piso também, quando a aderência é também menor, as dificuldades vão crescendo, mas os rallies são assim, temos de enfrentar tudo que nos vai passando pela frente, mas continuo a repetir, andar de carro de rally à noite é das melhores coisas que se pode fazer. Anaísa, tivemos também um citadino diferente, cerca de 1,5 km, creio eu, disputado também a uma hora diferente. Achas que correu bem? Sim, eu acho que foi uma boa iniciativa fazer o citadino durante o dia, para se poder fazer essa tal aposta nos troços à noite. Eu sou muito da opinião do Miguel, apesar de não ser propriamente, já fiz rallies, mas não foi com muita frequência. Eu gosto de troços à noite, como espectadora, sempre gostei. Portanto, achei que fazer a especial durante o dia teria aqui um outro impacto. Fazê-lo no sábado à tarde na cidade seria outra coisa. Sinceramente, não passei na especial, não sei em termos de público como é que estava, mas o que me têm transmitido os meus colegas e as pessoas que estavam na estrada é que realmente havia muita gente e que este traçado de voltar a ter troços mais tarde acabou por ajudar, porque as pessoas, ao saírem de casa para ir ver aquela especial, acabaram por aproveitar e ir ver o resto.
A curva do Farol, por exemplo, foi um sítio onde eu estive e estava mesmo cheia. Com muita gente. Miguel, este Citadino que tu tiveste na estrada, levou de facto muita gente à rua, não? No sítio onde estive, junto ao Porto de Pipas, sinceramente esperava mais gente. Já vi aquela zona com mais gente e até porque foi fácil parar o carro. Mas sei que no Pátio da Alfândega se juntou bastante gente. O facto de ser a meio da tarde é a tal opção para inovar, que pode ou não resultar em pleno, mas depois penso que no troço do Arrabalde, na curva de Farol, havia de facto muita gente, o público foi-se deslocando para lá ao longo do fim da tarde, mas também penso que o público começa a ficar um bocadinho mal habituado, porque se as listas de inscritos diminuem em termos de número, ou se vão mantendo, a qualidade na frente da corrida vai aumentando, e depois de oferecermos um espetáculo com 4 viaturas da categoria R5, o que é que o público quer mais? Já está habituado a ver pilotos a andar muito depressa, com trajetórias muito competentes e de facto a dar espetáculo, e depois é a tal coisa, a repetição anula a evolução e as pessoas começam a ficar mais exigentes e depois também se calhar descuidam-se e deixam de ir com tanto afinco acompanhar as coisas. Penso que é só por aí. Tivemos 36 pilotos, creio que 29, pelo menos creio que é isso, 29 chegaram ao fim da prova. Em termos de classificação, é sempre injusto também falar em injustiça no fim do rally, mas parece que o Ricardo Moura foi um bom vencedor deste rally, um vencedor justo deste rally. Eu penso que sim, foram 28 as equipas que chegaram ao final da prova. O Ricardo Moura, penso, e conforme a apreciação que eu já tinha feito antes do rally, tem sempre uma margem de segurança que ele vai utilizando mais ou menos nas provas em território açoriano. A época tinha-lhe começado muito mal com um abandono em Faf para o Nacional de Rallys numa prova que ele comandava, também no Azores Airlines, num rally em que estava a disputar o primeiro lugar, também teve um azar mecânico e ele tinha de ganhar a prova, mas tinha de a terminar, acima de tudo. Ele comete um pequenino erro ali junto ao Farol das Contendas, que poderia ter posto em causa o rally, porque se o toque tivesse sido mais forte poderia ter danificado de facto. Aquilo foi mesmo resvés com a jante e com o guarda-lamas. Mas penso que ele não se desconcentrou. Essa tal margem de segurança de que eu falo também é muito mental. Ele é um piloto de rallies que é também um atleta de alta competição e está extremamente preparado para ir doseando também o seu esforço em termos de atitude ao longo da prova. Ele foi obrigado a andar rápido e andou, parece-me, pelo menos nas passagens que vi, andou rápido, foi obrigado a isso também. Mas também teve que pensar muito na tal questão do campeonato. Depois da desistência em São Miguel era preciso também acabar essa prova. Tinha de terminar a prova, mas realmente a concorrência reforçou-se e dobrou a concorrência. Penso que tanto o Ruben como o Tiago, o Luís Rego, infelizmente, teve um fim de semana daqueles maus, ele próprio já o confessou, fizeram outro tipo de pressão e é muito saudável para os rallies que isto aconteça, e penso que até para o próprio Ricardo Moura é bom. De qualquer forma, 1 minuto e 4 segundos de diferença no fim do rally. Creio que na primeira noite, depois do primeiro dia, estavam com cerca de 43 segundos de diferença. Uma vantagem essencialmente conseguida na segunda passagem por entre os picos, onde ele dá uma machadada na classificação, ganha 2 segundos por quilómetro ao Ruben Rodrigues, também fruto de um peão que o Tiago Azevedo fez nesse troço e onde perdeu também uma boa vintena de segundos, senão a luta pelo pódio poderia ter animado de outra forma, e isso depois, naturalmente, que os pilotos depois pensam bem, querem chegar ao fim. O domingo era muito curto, em termos de quilómetros e em termos de tempo, espaço temporal de prova, havia apenas uma assistência a meio dos dois troços e era preciso chegar ao fim, porque os rallies também se fazem, como tu disseste, essa tal justiça só existe ou não depois de se cruzar a linha de meta. Rapidamente, ainda é difícil chegar ao primeiro lugar com o Ricardo Moura em prova? Ainda é difícil. Anaísa, a nível competitivo, tivemos 4 viaturas R5, tivemos também outras lutas daí para trás. Isto também agrada ao TAC, esta subida de nível? Sem dúvida que sim. Eu, neste tipo de coisa e na condição onde estou a organizar rallies, não é? Como organizadora, todos os concorrentes e todas as viaturas são bem-vindas, mas os rallies na terceira precisavam há muito tempo de uma lufada de ar fresco em termos competitivos, porque por mais que até os terceirenses gostem do Ricardo Moura,
as pessoas já não se davam ao trabalho de sair para ver o Ricardo Moura ganhar outra vez. Agora há luta. Este rally houve 4 viaturas R5, inclusive, é claro, uma viatura, um piloto da terceira, a equipa não, mas o piloto da terceira, que é o Tiago Azevedo, e que é um piloto bastante acarinhado pelo público, e tenho a certeza que também contribuiu muito para este público todo que nós vimos nas estradas. Tenho quase a certeza que sim, porque as pessoas gostam daquilo que é seu, e faltava um piloto a correr na frente, ou pelo menos com condições para andar na frente, que fosse da casa, e isso leva também a que o público adira a este tipo de coisa. Os irmãos Rodrigues no DS3 R5 é uma novidade também, é bom, o Ruben é um piloto bom, e mostrou, não é? Está a iniciar-se agora com uma máquina diferente e parece que está a adaptar-se bastante bem, inclusive no asfalto. Portanto, foi realmente um rally muito agradável nesse sentido. Realmente, como estava aqui a dizer o Miguel, não tive a oportunidade de falar com o Luís Miguel. Não foi realmente um fim de semana muito bom para ele, mas sabemos que ele está lá e que é um bom piloto, e que certamente nas próximas provas do campeonato teremos de contar com ele forte. Portanto, é claro que não deixa de ser um excelente piloto e de ter dado um bom espetáculo também. Anaísa, muito obrigada, muitos parabéns também por esta organização. Com certeza vamos ter mais oportunidades para ir falando ao longo do ano. De qualquer forma, boa sorte também para os próximos eventos. Entretanto, e a Anaísa já introduziu também este nome, o Tiago Azevedo também vai fazer parte deste painel, bem como o Carlos Andrade. Vamos também falar com os pilotos daqui a pouco. Miguel, entretanto, na classificação aparece em segundo lugar Ruben Rodrigues. Foi uma surpresa para ti esta primeira vinda do Citroën DS3 R5 à terceira e acabar com uma segunda posição à geral? Sinceramente não. O Ruben já tinha mostrado em São Miguel que se afeiçoou rapidamente ao Citroën DS3, à semelhança do que o Ricardo Moura teve ao longo de alguns anos, foi bebendo também da sabedoria, da estrutura que eu acompanho, a Sports & à semelhança do que o Moura fez com a ARC durante muito tempo, e naturalmente que não veio às cegas para a terceira, já sabia mais ou menos como é que iria ter o carro, teve cá o bicampeão nacional de rallies a dar uma mãozinha, como aconteceu em São Miguel, isso é muito importante. Estes carros têm variadas opções de afinações, e quando a coisa corre mal do princípio até ao fim. É preciso ir corrigindo, mas sabendo o que é que se faz. No final dos troços, e tive a oportunidade de estar em 4 finais de troços a falar com os pilotos e a ver as reações deles, o Ruben ficou sempre extremamente tranquilo, e isso mostra. Mas ele é assim mesmo, é um rapaz calmo, pelo menos aparentemente andou depressa, sem excessos, e penso que bastante consciente do que estava a fazer e do que ainda pode melhorar. E penso que isso só valoriza o campeonato. Aliás, isso também aconteceu ao nível das próprias estruturas que tiveram na terceira. Tivemos uma apresentação de um carro numa praça de touros, tivemos uma grande zona de assistência da nova equipa que entrou agora no campeonato. Penso que isso valoriza as provas. Pena que isso só aconteça no topo da tabela e que daí para baixo continua a haver muitas dificuldades, mas os rallies são assim, podemos considerar que é um desporto de elites para quem anda na frente, é um desporto caro e só se fazem omeletes com ovos. O Ruben conseguiu 2 vitórias, creio que numa passagem pelo Farol na primeira e a outra na Vila Nova. Isto quer dizer que também tem andamento para começar a morder os calcanhares ao primeiro classificado ou não? Isto aqui já podemos falar no campo hipotético do talento e da habituação ao carro e do ganho de confiança. Naturalmente que há dias bons e há dias menos bons, e há dentro desses dias classificativas que correm mais ou menos bem. Penso que ele vai mostrar ao longo do campeonato que é um valor seguro, já sabíamos disso, mas agora com máquinas equivalentes aos outros 2 que vão fazer o campeonato por inteiro, e só é pena que o Tiago Azevedo também não se pudesse ganhar a outros voos com o Skoda Fábia, mas isto nunca sabemos o dia da manhã. Ruben Rodrigues ficou na segunda posição, uma distância de 1 minuto e 4 segundos de Ricardo Moura. Na terceira posição ficou Tiago Azevedo, que entretanto já nos faz companhia. Muito boa noite, Tiago. Boa noite. Muito obrigado também pela tua presença. Vou saltar e vou-te pedir um momento de pausa para continuar nas contas do regional e saltar para o 4º classificado do rally, que acabou por ser Luís Miguel Rego. Acaba na 4ª posição, tem também uma exibição um pouco hesitante, se podemos dizer assim. Foi 6 vezes terceiro classificado, 3 vezes quarto, perdeu algum tempo em algumas classificativas que acabaram por ser determinantes. Também sofreu com um bom andamento do Tiago Azevedo, obviamente. De qualquer forma, como é que viste esta prestação para quem sempre esteve habituado a ficar na segunda posição? Como é que vês essa descida até ao 4º lugar?
Penso que o Luís Rego, embora viesse motivado pela liderança no campeonato depois do Azores Airlines Rally, e aqui realçando que agora o líder do campeonato é o Ruben Rodrigues, é preciso destacar isso, e às vezes ao longo da tarde esquecemos destas contas dos campeonatos. A verdade é que o Luís, penso que não entrou muito bem no Rally e desmotivou. Possivelmente ainda haverá marcas do acidente que ele teve o ano passado, que foi felizmente mais aparatoso do que teve consequências. Isso retira confiança. Quando se muda de piso, o setup não muda só o do carro, muda também o do piloto. Penso que ele precisará de readquirir a confiança no asfalto, mas estou convencido que na próxima prova e em pisos de terra voltará a andar tal e qual como andou em São Miguel, quando teve o carro em condições, e isso às vezes as coisas não acontecem conforme queremos. Penso que ele, mais do que qualquer um espectador, estará triste com o fim de semana que teve, mas vai reagir e recuperar o terreno, certamente. E a terceira posição do Tiago Azevedo? Foi uma surpresa para ti ou estavas à espera de uma boa Foi uma meia surpresa. Isto, Nós hoje em dia somos bombardeados com muita informação, e ainda ontem li aí numa rede social que o que é que o Tiago tinha andado a fazer tantos anos como navegador. Possivelmente também teve a aprender a conduzir, porque isto aprende-se muito do lado direito. Ele quando abraçou a carreira de piloto, digamos assim, fez-lo sempre de forma intermitente, mas tentando fazer valer sempre bons projetos e boas máquinas. É um piloto talentoso e que vai melhorando a sua condução. Não sei muito bem como, ele em alguns meses pega noutro carro e que parece que conduz melhor que na vez anterior. Isso aconteceu com o Skoda, mas ele também está consciente de que cometeu erros naturais de inexperiência com um carro que é completamente diferente face ao que tinha guiado antes, mas penso que valorizou em muito a prova pela sua postura agressiva na estrada, e ninguém ficou indiferente de facto à presença dele, e é bom ter novamente um terceiro em salutar pelos lugares das vitórias, digamos assim. Tiago, foi bom passar creio que era um Skoda Fabia S2000, com que tiveste aqui na última vez na terceira. Foi bom dar este salto para um R5 ou não? Sim, claramente que sim. É um carro da geração seguinte. Já o ano passado tínhamos tentado que o projeto do Rally Sical fosse realizado com um R5, infelizmente não foi possível. Um ano passado conseguimos reunir condições com um conjunto de patrocinadores que assim o permitiram, e obviamente que é um carro da última geração. Acima destes carros só existem os WRCs, portanto melhor não há, e obviamente pela qualidade do carro também consegui tirar mais partido do que o ano passado. Para mim o S2000 é um carro muito mais complicado em termos de afinações, e obviamente isso reflete depois nos andamentos. Como é que foi andar ali atrás dos dois primeiros, mas a espreitar a segunda posição, também a ver o quarto lugar relativamente perto? Creio que acabaste com uma vantagem de 16 segundos sobre o Luís Miguel Rego. Como é que foi gerir esta prova? Olha, sinceramente, logo na especial em Angra, acusei um pouco da pressão. O relógio, quando chegou ao zero, apercebi-me que tinha o carro em ponto morto. Portanto, quando arranquei para o troço, já o relógio tinha passado o zero, a desconcentração foi alguma. Não tinha feito esta especial o ano passado, porque foi feita no Lilás. Tinha algum receio ali na Rua de Santo Espírito, a chegada à Marina de Angra. Portanto, daí para a frente consegui-me concentrar. Tínhamos delineado uma estratégia para o relógio e não para o espetáculo. Depois de comprometer isso à partida, ao chegar à zona da âncora, à zona do espetáculo, falhei aquilo que tinha combinado com o meu navegador e dei espetáculo. Obviamente que o relógio refletiu isso mesmo. Mas, ao contrário de que é normal para mim nos outros rallies, acho que entrei muito bem no Troço dos Picos, que confesso que, apesar de gostar do rally na sua totalidade, é para mim o troço mais completo, mais extenso, mais espetacular, com constantes variações de piso, de sinuosidade, e acho que entrei pela primeira vez num troço como se deve entrar, concentrado. Cheguei ao fim, realizei o segundo tempo, recuperei, passei imediatamente para a segunda posição e percebi, acima de tudo, onde poderia ser mais rápido. Estranho é que, passados poucos minutos e uma ligação relativamente curta, a desconcentração se tem apoderado novamente e realmente o farol não me correu nada bem. A parte inicial é uma parte que não me agrada, e quando não me agrada não consigo ultrapassar isso. Fiz um tempo mau,
mas percebi que poderia andar, consegui, ao fim do primeiro troço, consegui perceber o que é que poderíamos fazer, entre os picos, com a chuva e falhando novamente à estratégia da equipa e às combinações, cometi um erro e paguei caro por isso. Tivemos cerca de 22 segundos parados e daí para a frente já não havia mais nada a fazer. Este projeto tem pernas para andar? O que é que tu também estás a pensar para este ano de 2017? Bom, isto é um projeto que realmente que apareceu à última da hora. Nós temos um projeto definido para 4 provas, que inicialmente estava previsto serem todas disputadas com o Clio R3 Max, carro com que já corri algumas vezes, mas com um grande esforço dos nossos parceiros conseguimos fazer um upgrade, digamos assim, para esta prova. Já tive a oportunidade de falar com todos os meus patrocinadores, estão bastante contentes. Eu penso que os dignifiquei bastante, tudo fiz por isso. E vamos ver, vamos conversar nos próximos dias e obviamente se conseguirem reunir condições para fazermos um novo upgrade nas restantes provas, acredito que em todas vai ser difícil, mas estou expectante e pelo menos mais uma penso que vão-se conseguir reunir as condições. Entretanto, como é que vês esta luta do campeonato por fora? Por fora, para já, pelo menos. Como é que vês esta discussão pelos 3 primeiros lugares? Eu penso que é fantástico. É fantástico em qualquer campeonato e como o Miguel já referiu, não é que as pessoas não gostem do Ricardo, que não é isso que se trata, mas havia alguma monotonia no campeonato, como já aconteceu no passado. Claro que só temos que ficar contentes com isso. O público, que ao fim e ao cabo é para eles, sem eles os rallies não tinham um grande interesse e tivemos a oportunidade de ver isso neste rally. Ontem, no sábado mesmo, com mau tempo, as pessoas vieram para a estrada e estiveram na estrada até ao fim. Aliás, o apoio do público já não havia desta maneira há alguns anos. A maneira como estiveram nos troços, sem qualquer problema de segurança, de posicionamento, acho que foi realmente fantástico ver a moldura humana nas estradas da Teixeira outra vez, como já não se via há alguns tempos. Tiago, muito obrigada pela tua presença. Entretanto, vamos ouvir o que disseram os 3 primeiros das contas do Regional de Rallys. Tem que evitar tudo o que custe ter mais problemas ou ter alguma distância a mais. E ontem cometi um erro na PEC do farol, dei um toque no interior e parti um ajante. E pronto, por sorte também não passou disso. E hoje foi, em alguns sítios onde estava menos à vontade, foi mais gerir a vantagem que tínhamos, e onde estava mais à vontade, apertar um pouco mais o ritmo. Mas acho que foi um rally excelente, então todos de parabéns, 4 R5s no final do rally. Um rally que acaba por ter um dia hoje ao sol, ao contrário de ontem, e portanto muito feliz por poder dar a toda a minha equipa e ao Team Alemar esta vitória na segunda prova do campeonato. Estou muito satisfeito. É a primeira prova que nós fizemos com esse carro, a estreia aqui em piso de terceira asfalto, que é um piso que nós temos basicamente total desconhecimento. Nós fomos percebendo como é que se conduz aqui o DS3. A nossa equipa Play Attrazione Racing fez um trabalho excepcional. Nós, em conjunto com a Sports NU, nós demos o nosso máximo, digamos assim, mas ainda há muito para aprender. Nós temos a noção que há muitas coisas a melhorar, mas bem, estamos no caminho certo. Fizemos aqui um excelente segundo lugar, que para nós, já que fosse uma vitória, nós estamos muito satisfeitos e eu penso que agora vamos para o Paial. O carro esteve perfeito, conseguimos acertar no setup, o trabalho da nossa equipa foi fenomenal, o Jorge, o nosso navegador, também esteve muito bem, esteve irrepreensível ao longo de todo o rally. A dificuldade mesmo e o problema teve em mim, como piloto, eu é que assumo aqui integralmente as culpas, digamos assim. Acusei muito a falta de confiança. O acidente que nós tivemos aqui o ano passado abalou mais do que aquilo que estava à espera. Já no início do ano, no SATA, tivemos algumas dificuldades. Agora no asfalto, no ritmo ainda é mais forte, mais se nota. Existe muita dificuldade mesmo nas travagens e nas zonas que são a fundo. Não as consigo fazer e travo muito cedo e isso perde-se muito tempo. Entretanto, voltamos à conversa, agora já com a presença de Carlos Andrade também neste painel. Muito boa noite, Carlos. Boa noite.
e obrigada por esta disponibilidade e também por nos fazeres companhia. Indo um pouco atrás na classificação, um pouco à frente neste caso, acabamos por ter um quinto classificado do Rally que andou praticamente sozinho, ou seja, não teve grande competição também porque não tem viaturas neste patamar, não conseguiu chegar à frente, mas também esteve muito longe dos que vinham atrás. Falo do Cláudio Betancourt e Mitsubishi Lancer Evo 9. Este quinto lugar era o seu lugar em princípio. Sim, era o lugar que se esperava desde o início. No início da prova as diferenças foram curtas. O Carlos Andrade terminou o primeiro dia não muito longe do Cláudio Betancourt, mas penso que o Cláudio também fez uma prova em crescendo. Ele é um piloto que faz muito poucos rallies, mas mesmo assim nunca perde o saber. É um piloto talentoso, bastante rápido. Tinha um navegador muito experiente ao lado e ele já percebeu que isso também é importante e fez a sua prova, a sua caminhada quase solitária na quinta posição, fazendo alguns tempos interessantes. Recordamos que ele utilizou o carro que ganhou não sei quantos títulos de campeão regional, um carro ex-Ricardo Moura, e portanto daí também podemos aferir como o nível competitivo destes rallies subiu. Foi uma prova agradável este regresso do Cláudio Betancourt à terceira. Ele acaba o rally a 3,22 do primeiro, acaba também com uma distância para o perseguidor de 1 minuto e meio, sensivelmente. Hugo Mesquita, que não esteve neste rally, pode ser uma boa competição, digamos, em rallies que os dois Mitsubishi estejam, pode haver aí algum despique? Sim, eu penso que sim. Houve aqui, ao nível destes carros da antiga produção, algumas ausências notadas, do Hugo Mesquita, do José Paula, inclusivamente até do Rui Torres, o Artur Silva, que também agora tem um carro dessa categoria, alguns pilotos que poderiam andar aí nesse meio e que certamente iriam acrescentar algo à prova, mas penso que o Cláudio Betancourt tem um ritmo bastante elevado, mesmo face a esses contendores. Mas isto só na estrada é que se consegue provar, sendo que o Hugo Mesquita é o vice-campeão açoriano e tem uma rodagem diferente atualmente, mas será bom no futuro ver se esses pilotos se juntam todos. Entretanto, passando às duas rodas motrizes, tivemos um vencedor da Ilha Terceira, Carlos Andrade. Ele é importado. Exatamente, do pico naturalizado terceiro. Exatamente. Como é que viste esta prova? Também acaba por ser um lugar justo na classificação, o sexto e o melhor da Fórmula 2? Penso que sim, penso que na terceira época com o Clio R3, ou no início dessa terceira época, o Carlos Andrade acertou com a preparação e as afinações do carro. Nota-se que ele está bastante mais à vontade, também tem feito bastantes quilómetros, isso é muito importante, vai rodando muito, ele vai a todas e fez tempos bons, posicionou-se claramente na liderança das duas rodas motrizes e pronto, ganhou logo de início uma vantagem confortável e penso que ele no segundo dia de prova geriu essa vantagem. Penso que teve um problemazinho aí no fim do rally e deve-se ter assustado, porque ele também já perdeu provas com a meta à vista, mas foi de facto uma atuação muito, muito positiva. Carlos, antes de mais, parabéns por esta vitória. Já tivemos rallies em que o Renault Clio R3 não se aguentou até ao fim. Já tivemos também outros azares. Sabe bem chegar ao fim com este primeiro lugar? Sim, sabe muito bem começar uma prova como nós começámos. Desde o início da nossa luta seria as duas rodas. Nós já sabíamos que à frente tínhamos máquinas muito superiores às nossas e que as nossas contas não eram mesmo essas. Era mesmo começar o rally e tentar levá-lo até ao fim, porque infelizmente, como já foi dito pelo Miguel, nós já tivemos rallies que estamos muito bem colocados a nível geral e a nível de duas rodas motrizes e infelizmente nos últimos troços as coisas correm mal. Há sempre uma avaria, há uma coisa que parte e infelizmente acontece nos rallies, acontece a todos. Não devia, mas pronto. Este rally nós começámos com o objetivo de ganhar as duas rodas motrizes. Infelizmente tínhamos pouca luta. Temos o Rafael que tem um bom andamento, também está-se na adaptação ao carro, mas felizmente nós também temos uma boa adaptação já ao Clio, já temos feito alguns quilómetros com ele e começámos dentro dos nossos objetivos a andar o melhor possível. À noite, depois ainda por cima começou a chover, toda a gente tem um bocadinho de medo de quando começa, não escorrega, e nós obviamente também já conhecemos um bocadinho o carro. Fizemos uma boa escolha de pneus, arriscámos um bocadinho, conseguimos uma boa classificação no primeiro dia. O segundo dia foi como o Miguel disse, foi só tentar não deixar ganhar muita distância. Ganhamos 2 troços, ele ganhou 2 troços, do resto foi mais ou menos como nós estávamos à espera. Estás a pensar fazer este campeonato, já estiveste em São Miguel, fazes este rally na terceira, qual é que é a vida para 2017? Sim, 2017 o nosso objetivo de ir ao Azores Airlines foi mesmo fazer o campeonato total, porque
Como sabes, os pontos são muito importantes e nós fomos lá para arrecadar pontos, além de ser um massacre muito grande para nós, a nível financeiro, a nível físico, a nível de desgaste da máquina, é muito complicado. Mas fizemos o rally inteiro, felizmente conseguimos chegar ao fim. O nosso objetivo agora para 2017 é tentar lutar o mais possível pelas duas rodas motrizes, que é a nossa luta. E esta luta com o Rafael, vai ser uma boa luta? Achas que podes andar taco a taco ou não? É assim, na terra torna-se complicado porque, como toda a gente sabe, nós temos aqui aquela disputa de terra-asfalto. Temos muitos pilotos de São Miguel que andam bem na terra, temos inclusive o João Faria, que infelizmente não esteve cá presente, que eu gosto imenso do João e que ele estivesse cá, mas no asfalto eles pecam e nós pecamos na terra. Vamos ver, agora vamos fazer a preparação para o Faial, vamos tentar melhorar mais ainda o setup do carro, vamos tentar fazer alguns quilómetros a ver se eu consigo me adaptar mais à terra, porque como já foi referido antes, a condução, o setup do carro não tem nada a ver uma coisa com a outra e nós temos que reaprender, começar do zero. Vou-te pedir para frequentares um bocadinho mais connosco também, para falarmos um pouco mais à frente. Miguel, esta luta do Carlos com o Rafael, para já aqui na terceira saiu melhor ao Carlos. O que é que achaste da prestação também do Rafael Botelho neste rally? Acabou, creio que na 8ª posição, não muito longe do Carlos, mas também nunca foi, digamos, uma ameaça. Não chegou a ser uma ameaça, mas penso que o Rafael fez uma prova inteligente. Eram os primeiros quilómetros no asfalto com um carro em todo diferente ao que ele estava habituado. É um piloto muito jovem, continua, recordo, sem nunca desistir. Em todas as provas em que participou, desde o primeiro rally, nunca abandonou. É o campeão em título. Costuma-se dizer quase na brincadeira que é um piloto com pezinhos de lã. Às vezes, sem se dar por ele está lá. Mas a verdade é que em provas teoricamente mais difíceis, caso do Rally do Pico, ele assina sempre prestações fantásticas. Portanto, penso que é um jovem que está a aprender, mas que também conduz de uma forma muito consciente. Sabe ao que é que vai, possivelmente não se excede demais e a regularidade faz valer muitas vezes a sua força com a obtenção de títulos. Ele conseguiu montar um projeto e quer ser campeão novamente. Pena que não apareça, isso penso que o Carlos subscreve isso, pena não haver mais 3 ou 4 ou meia dúzia de pilotos a lutar pelas duas rodas motrizes, como já aconteceu no passado, até porque há gente muito talentosa que está parada. As máquinas também subiram de qualidade e penso que às vezes o público também se esquece um bocadinho disso. Está-se a andar muito depressa nas duas rodas motrizes, mas são menos pilotos a lutar. Mesmo assim, mas tivemos outra boa prestação que poderia se calhar ter chegado mais além, foi a do Tiago Valadão. Eu creio que ele acabou um pouco mais atrás na classificação, mas acaba em terceiro na Fórmula 2. Acaba em terceiro, que foi o lugar dele logo de início, mesmo assim ganhou troços ao Rafael Botelho. Teve um problema de alternador que o atrasou irremediavelmente, mas ainda nos troços de domingo mostrou que está aí para as curvas e que, apesar de não estar muito rodado, mesmo assim ele vai fazendo as provas da taça do OSC Motor Clube, onde lidera e vai mantendo uma certa rodagem. Mas é um piloto muito rápido, mas que também deve ter pena de não haver mais gente a lutar pelas duas rodas motrizes, que deixou de ser uma fórmula de promoção dos pilotos, excetuando o caso do Rafael Botelho, mas sim um sítio, uma categoria onde os pilotos ficam porque não conseguem ter mais. E claro que há carros mais competitivos, o caso do Renault Clio R3, e depois há estes eternos Citroën Saxo. O carro do Tiago Valadão originalmente tem 20 anos, portanto eles vão se renovando, estão sempre todos novos, mas aqueles carros já fizeram muita história. Queria também falar nisso, porque a partir do 10º lugar tivemos, pelo menos nas posições seguintes, 11º, 12º e 13º foram ocupadas por Citroën Saxo. Um Peugeot 106, é primo direto. Mas Bruno Silva num Saxo em 11º, o João Correia em 12º lugar num Peugeot 106 e na 13ª posição Fábio Silva. Andaram separados por pouco, ou pelo menos chegaram ao fim separados por pouco tempo. Foi interessante seguir essa luta também dos Saxos. Eu penso que, não sei se chegou a haver efetivamente uma luta direta, porque um atrasava-se, o outro recuperava. Mas de qualquer forma, o Bruno Silva, penso que atirou os azares para trás das costas, é um piloto dos mais empenhados que eu conheço, faz tudo com muito cuidado, tem um grande carro, talvez o melhor Saxo que esteja a disputar rallies atualmente. O João Correia também é daqueles que têm tido montes de abandonos, muitos problemas, se calhar às vezes por excesso de preparação da máquina, mas anda depressa. E o Fábio Silva foi uma agradável surpresa, porque é um piloto muito jovem, que andou com um carro esquisito no passado, um Ford Sierra, mas que foi conhecendo os troços e o ambiente dos rallies, fez uma prova muito boa e chegou ao fim sem um risco.
que fosse, e penso que numa boa posição, atendendo ao que foi acontecendo ao longo da prova, porque houve aqui algumas baixas, alguns atrasos, mas as posições deles eram mais ou menos estas. Era isso também que te ia referir. Houve sacos que ficaram um pouco mais para trás, uns por falta de andamento, outros também por algumas incidências diferentes. Na 19ª posição, Marcelino Mendes, na 21ª, Ricardo Silva, na 22ª, Teófilo Pires, na 25ª posição, Paulo Santos, na 26ª, Paulo Bernardo. Talvez esta 26ª posição do Paulo seja a mais pelo menos estes dois, o Paulo Bernardo e o Teófilo Pires, também pela preparação das suas próprias viaturas, certamente que teriam andado a discutir aqueles lugares logo a seguir ao top 10. Qualquer um deles teve atrasos pontuais em que perderam muitos minutos e caíram na tabela. Penso que é bom que estes carros regressaram. Podemos considerar que os sacos estão... É engraçado que passados tantos anos eles voltaram a aparecer em maior número, porque os projetos são limitados em termos financeiros e é mais barato recuperar um bom saxo do que partir para uma nova máquina. Estamos a falar de diferenças de muitos milhares de euros e penso que os pilotos fizeram a opção certa e continuam a correr. Tivemos também uma luta interessante que acabou entre o 7º e o 9º lugar. Duas máquinas, se podemos dizer assim. Na 7ª posição acabou João Ávila em Mitsubishi Lancer Evo 3. Na 9ª posição acabou Jorge Sousa em Toyota Corolla. Duas máquinas de outros tempos que andaram também bastante rápido. São aquelas chamadas máquinas de outros tempos, mas extremamente atualizadas. Portanto, já tem bastante tecnologia mais recente. São dois carros que dão muito gosto de ver passar na estrada. São dois pilotos que se empenham muito na preparação das suas máquinas. Nos 10 primeiros. Acabaram nos 10 primeiros e fizeram tempos muito interessantes. É de realçar que o João Ávila é um piloto com poucos rallies disputados, mas teve desta vez o Mitsubishi em plenas condições, excetuando os troços em que teve problemas de travões, porque ele poderia ainda ter melhorado um pouco a sua prestação. Fez um rally muito interessante e é uma grande máquina. Não fica a dever nada a carros bem mais atuais. Quanto ao Jorge Sousa, não esteve nos seus melhores dias, porque o Corolla assim não o ajudou. Também vinha de uma paragem bastante longa. Ele é capaz de fazer melhor, já o provou no passado, e penso que isto é uma luta para nós irmos acompanhando no futuro, porque são dois pilotos com estilos completamente diferentes, mas que vão certamente fazer outras graças em provas futuras. Houve muita gente nos 20 primeiros que merece destaque, obviamente, mas também escalonando os pilotos e também falando das máquinas, também nos Renault Clios houve alguma luta interessante, principalmente entre os 1800, creio eu. Tivemos na 14ª posição Paulo Renato Silva, logo na 15ª o João Costa, na 17ª o Alexandre Aguiar e na 24ª o Fábio Silva. Estes carros ainda se mantêm a correr. É bom que se mantenham também, e estes pilotos é bom que também participem nestes rallies. Isto é assim, quem não pode usar seda arranja um outro tecido e vai passando mais a ferro até ele ficar bonito. Alguns destes carros, refiro novamente, são carros que estão extremamente atualizados, e este Renault Clio do Paulo Renato Silva é um exemplo disso. Ele teve problemas de caixa durante quase todo o rally, mas é um carro extremamente competitivo. O Carlos pode confirmá-lo. O Artur Silva já limpou saques com esta viatura. O próprio Paulo Renato já conquistou um título regional com este carro. É muito bom que estes carros se mantenham, porque eles estão em excelentes condições. Depois do Paulo Renato Silva, referiste aqui o João Costa, que acabou por ganhar uma posição no final da prova. Fez também um rally interessante. Claro que estamos aqui a falar já de uma decalagem muito grande em termos de tempos. São pilotos que vão fazendo a sua prova e marcando o seu ritmo, mas possivelmente não vão tão de faca nos dentes como aí há uns tempos, para se ficar num 15º ou 16º lugar da geral no Rally Sical. Tinha que se comer muito pão e as coisas eram diferentes, havia mais pneus, havia outras condições. Penso que se vai fazendo o possível com o que está à mão, mas continua a ser um desporto de elite para quem está à frente e de muito esforço e muita dedicação para quem anda ali de meio da tabela até lá atrás. Penso que é isso que acontece. Como é que vês este pelotão terceirense nestes ralis, e também como é que interpretas isso que o Miguel disse? É preciso também muito esforço para andar nestes ralis. Sim, eu também já comecei, quando comecei o meu percurso dos ralis, também comecei com um carro mais baratinho que havia. Tinha vários, dava para ir mudando peças. Mas pá, cada vez mais dá gosto de ver o pelotão que vem atrás, porque assim, todos eles, ainda mais nós somos todos amigos. E eu falo por mim, eu tenho sempre interesse em perguntar, neste caso ao Ananias ou ao João Paulo, como é que correu bem, vocês está tudo bem, tiveram problemas. Torna-se interessante porque
além de saber que são carros que não podem disputar onde nós andamos a disputar agora, que são máquinas completamente diferentes, eu gosto de ver a luta e gosto de lhes perguntar quem ganhou e depois vou confirmar os tempos também. Deixa-me ver se o João Paulo andou à frente do Fábio, se o Fábio andou à frente do João Paulo, ou se andou à frente do Tiago, e acaba por ser interessante, para quem gosta dos ralis, torna-se bonito porque é o que gera as lutas, porque nós sabemos que a frente é a frente, pronto. Depois temos as duas rodas, temos nós, e depois há aquelas guerras as guerras dos pequeninos, mas que torna muito interessante acompanhar o rally inteiro, mesmo para quem está à frente. Eu vou sempre atrás ver os tempos para ver como é que está. Miguel, que outros destaques no meio do pelotão, do que viste também, o que é que te chamou a atenção, digamos assim? Fábio Contente andou rápido, acabou na última posição, mas perdeu 14 posições, creio eu, na última classificativa. Ele nem aparece nesta classificação que eu tenho disponível. Ele não cumpriu a última classificativa. Então acabou no mesmo último trouxe, mas foi mais um também fator de interesse, ou seja, tivemos também duas senhoras a conduzir. Há mais alguma coisa que gostasses de destacar antes de irmos à lista de classificação já a seguir? Acima de tudo, o empenho de todas estas equipas. Continuo a reforçar isso e é disso que vão vivendo os ralis. Longe vão as listas de 75, limitadas a 75 inscrições. Não foi assim há tanto tempo, mas em termos reais isso não vai acontecer nos anos mais próximos. Há aqui algumas outras exibições que foram muito positivas. Esqueci-me há pouco de referir um piloto que fez uma prova muito, muito interessante, que foi o Paulo Santos, um piloto continental que veio ao Cical, veio pela primeira vez à terceira. Esteve parado muito tempo na Super Especial. Ele é um piloto que disputa essencialmente provas dos campeonatos secundários na zona sul do país, e ele depois fez vários tempos dentro dos 10 primeiros com um carro que não era igual aos outros que andavam ali à volta. Portanto, ele andou muito depressa, não conhecendo o terreno e desconhecendo completamente o carro. Portanto, que venha mais vezes, porque também precisamos de visitantes destes, numa altura em que o turismo está a crescer, que venham turistas acidentais fazer rallies à terceira, que penso que serão sempre bem-vindos e normalmente voltam. Carlos, muito obrigada por esta disponibilidade, muito obrigada por esta participação. Vamos então ver a tabela classificativa dos 15 primeiros. Esta foi uma prova que contou também para o Troféu de Ralis de Asfalto da Ilha Terceira, é assim, Miguel? O Troféu de Ralis de Asfalto Açores. É uma competição regional agora. É uma competição regional. As classificações, obviamente, são diferentes. Quem é que venceu este troféu? Tiago Azevedo. Tiago Azevedo, este troféu englobou os troços apenas de sábado, a primeira parte do rally. O Tiago Azevedo foi o melhor, seguido do Cláudio Betancourt e do Carlos Andrade, que venceu esta competição em 2016. É uma competição interessante e que ainda por cima vai permitir a chegada de mais alguns pilotos, porque tem 6 provas pontuáveis e permite inscrições até à terceira prova. Extra-regional também. Extra-regional, só provas de asfalto, Pico, Santa Maria, Terceira e Graciosa, 6 ralis com é quase um campeonato dos Açores de asfalto, porque todas as provas de asfalto contam para este troféu, e penso que vai ser interessante ver esta luta, onde faltam também o José Paulo e os outros pilotos que referi há pouco. Penso que vai ser interessante, penso que tanto o Tiago Azevedo como o Cláudio Betancourt e o próprio Carlos Andrade estão muito interessados nesta competição, e é também uma união de clubes, não a nível Açores no seu geral, claro, que funciona bem, tem até um site próprio com bastante boa apresentação. Penso que é uma aposta muito interessante. Entretanto, já vamos na 36ª edição do Rally Cical. Impõe-se também falar com o patrocinador, que, pelos vistos, quer continuar a apostar neste rally aqui na Ilha Terceira. Eu acho que vale sempre a pena continuarmos nessas provas. Agora não depende só de nós, não depende só da Repra Açores, depende também da própria Nestlé. Mas já o ano passado, como foi referido pelo responsável comercial da Cical, na Nestlé, o Dr. Joaquim, afirmou que o Rally vai continuar pelo menos por mais 2 anos, com este nome, com Cical. Mas eu não espero que seja só 2 anos, espero que seja muitos mais, não é? É bom ligar a marca à velocidade também. É sempre bom ligar a marca à velocidade. Tanto a Repra Açores como a Cical já contam nos rallies, já durante muitos anos. Os nossos associacionistas fizeram parte de uma equipa de pilotos, e a Cical já conta com a 36ª edição no Rally Cical, não é?
Pelas palavras de Paulo Benjamin, Miguel, parece-me que vamos ter 37ª edição do Rally Sical. É também um rally já com muitos anos de vida e que também este ano serviu para uma homenagem diferente. É verdade. Primeiro, o Rally Sical, 36ª edição, é muito interessante que uma multinacional aposte num evento promocional no meio do Atlântico, mas que realmente é tão conhecido como o Rally, e penso que isso é uma aposta certa. Inclusivamente penso que a Nestlé estará a desenvolver esforços para saber se é possível fazer uma candidatura ao Guinness Book, sendo esta a prova com maior longevidade na Europa, talvez, em termos de parceria comercial de um clube com uma marca. A homenagem que referes foi amplamente justa, a homenagem feita ao Horácio Franco, com o nome de um troço a ser-lhe atribuído, o cartaz da prova também por decisão da Nestlé a ter uma fotografia do Horácio Franco. Fica a minha proposta de que aquele percurso, sempre que seja corrido, se passa a chamar Horácio Franco. Continua a ser difícil falar dele com os verbos no passado, mas penso que será esta uma forma de eternizar aquele que foi um grande campeão e que certamente fará sempre falta nos Rallys dos Açores. Em 3 frases, como é que fica este regional então? Temos campeonato lançado aqui da terceira? Temos Ricardo Moura com a responsabilidade acrescida de ter de terminar todas as provas, de preferência vencê-las, Luís Miguel Rego em busca do seu ritmo ideal e o Ruben Rodrigues a chateá-los à séria. Eu penso que temos um campeonato dos Açores no primeiro lugar. No primeiro lugar, ele está a liderar o campeonato, é uma nova equipa que entra para o plantel, na frente da corrida. Penso que o campeonato se vai centrar essencialmente nestes 3 pilotos, por razões naturais, mas é muito bom para o campeonato e penso que para os próprios pilotos que assim aconteça. Penso que vamos ter lutas muito interessantes nas provas que ainda faltam disputar e que são várias. Miguel, muito obrigada pela tua presença. Obrigado. É sempre um gosto também falar contigo sobre os rallies. O regional volta a 16 e 17 de junho com o Rally Ilha Azul, na Ilha do Faial. Deixo-lhe agora com os melhores momentos deste rally. Fique com um clipe final também editado pelo Paulo Brasil Pereira. Tenha uma boa noite. Até uma próxima oportunidade.